Então, pessoal, essa, né, queridíssima que está conosco hoje, a Mariana, bem de pertinho, né, Mari? Tá tudo bem? Tá de home office por aí? Como é que tá? A gente tá. Agora eu tô de férias nessa semana e na Ah, outra, sim, porque tá claro, uma claro. loucura. Mas estava uma loucura, porque a gente começa outro lockdown quinta-feira, né? Ah, começa Vai fechar quinta. tudo de novo. Quinta-feira fecha tudo de novo. Mas a gente já estava voltando, mas meio que assim, se você quiser voltar para o escritório, você pode, ou se você quiser trabalhar de casa, você continua. Entendi. Então eu estava trabalhando de casa, só que agora, como vai ter o outro lockdown, tá todo mundo sendo obrigado a ficar em Sim, casa, né? sim, sim. E eu não sei, para mim isso está sendo muito pior do que antes, porque como a gente já é meio workaholic, né? A gente tem uma tendência, nós brasileiros trabalhamos um pouco demais. Para mim, o trabalhar demais está sendo trabalhar das 9 da manhã às 3 da manhã, 2 da manhã, sabe? Então, eu acho que. E as pessoas estão achando que a gente consegue, estão vendo que tu consegue trabalhar e estão exigindo uma coisa assim absurda. Eu tirei essa semana de férias que eu não estava mais aguentando. Estou numa fase assim de dormir sonhando com o trabalho, de acordar pensando no trabalho, então eu precisava dizer, não, eu não me importo de ficar vendo Netflix a noite dia inteiro, mas eu tenho que dar um off. Sim, Não, sim. vocês vão chegar numa fase que desligar o computador e continuar enxergando planilha de SAS e código SAS não é uma coisa legal, entendeu? Isso é bom, mas não é Nem o que a tanto. gente quer. Não, Não é. não, não, Não é. não, não é, não é. Não é o melhor sonho do mundo, entendeu? Não é o. Ai, que loucura, né? Que loucura. Bom, Mari, temos aqui então a nossa turma, né, de calouras e calouros desse ano, né? Uma parte da turma nós estamos fazendo algum desses encontros, né, que a gente chama os encontros síncronos, né? Estamos todo mundo nesse ensino remoto, né? E aí, até agora já aproveito para te perguntar, eu posso gravar esse nosso encontro, porque o que eu tenho feito é isso, né? Eu gravo e disponibilizo para a turma, né? Para eles poderem assistir no momento que for possível. Tudo bem por ti? Não, pode gravar, tudo bem. Tá joia, tá joia. Que daí eu fico, na verdade, assim, né? Eu uso o OBS, né? O aplicativo que daí fica gravando a tela do computador, né? E aí é isso. Não, pode gravar. Até se quem quiser me. Eu te mandei a apresentação, Pois depois eu quem acabei de quiser. ver. Entre outras coisas, né? Eu, na luta aqui de tentar ver os negócios, eu vi que tu mandou o e-mail. Tá. Aí, se tu quiser mandar para eles também, fica à vontade. Meu computador, não sei porque ele está configurado para português e inglês, então tem algumas coisas no teclado que não tá bem. Não sei porque eu acho que pluga no sistema daqui, ficou meio bagunçado, porque ele é Uhum. brasileiro. Então, Ah, eu não entendi, sei porque entendi. eu não sei porque ele resolveu falar inglês, mas tudo bem. Então, aí só peço desculpas que deve estar algumas coisas que eu tentei mudar, mas alguma coisa deve estar marcado como escrito errado por causa do que está como Do inglês e não em idioma. Ah, português. tranquilo. Obrigada. Ó, alguém abriu a câmera, eu ia dizer, né? Eu acho que alguém podia, né, aí mostrar as carinhas. Eu tava penteando meu cabelo. Aí eu Ah! esperei. Eu ponho o fone para disfarçar o cabelo. Fica uma coisa meio princesa Leia, assim. Rabo de cavalo também é bom. Também, também. Para quem tem cabelo. É rabo de cavalo, ótimo. Rabo de cavalo, ótimo. Mas então, tá Então, bom. Não sei. se vocês Fala, fala, e-mail, fala. pode ficar à vontade. Eu acho que não é um monólogo, né? A gente está aqui conversando, podem falar à vontade, não se acanham, eu sou um pouquinho só mais velha que vocês, mas estamos igual no mesmo caminho, não se preocupem, podem me interromper. Beleza. Nem tão mais jovens assim, tá? Ah, é. Uma crise de existência ontem, pensando que eu já vivi um terço da minha vida. Ai, um terço da tua vida. Ai, meu Deus. Porque como é que tu sabe disso, meu Deus? Que medo. Cuidado com o que tu pede, hein? É.
Olha só, a Liz e o Vitor Hugo ali conosco, de câmera também aberta, maravilha. Ai, meu Deus, eu não sei se é a minha internet, de vez em quando tá dando uma congeladinha. Tá tudo certo para vocês aí? Como que dá para fazer aqui para dividir? Eu acho que consigo compartilhar minha tela, né? Consegue, consegue. Ah, tudo certo aí. Eu não vou apresentar agora? Isso mesmo, isso mesmo. Aí só o que acontece é que daí tu não enxerga a gente, né? Essa é a parte. Não, tudo bem. Eu também não me enxergo, mas eu espero que está tudo direitinho. Daí é só tu compartilhar ali isso. Present now. Eu até vou ligar aqui meu telefone. Vamos ver se eu consigo. Peraí que eu saí aqui. Nossa, eu não estou conseguindo colocar. Seria apresentar agora e depois? É só isso. Deixa eu ver aqui também, peraí. Porque aí aparece para mim uma janela, a janela inteira e uma guia do Chrome. Ah, tá. Aí tu escolhe onde tá a tua apresentação. Ah, entendi. Aí tu pode compartilhar ou a tela inteira, ou eu não sei, a tua apresentação tá no PowerPoint. Tá. Então tu pode pôr tela inteira. Tá. Escolhe ali, né? Acho que é um ok. Agora sim, né? Agora vocês veem todo o meu computador. Isso, né? tá entrando, tá entrando. Isso, vamos ver tudo. Se tiver um WhatsApp aberto aí. o que volta e meia acontece em alguma reunião aí, dá aquele suor frio, assim, né? Porque, tipo. No computador do trabalho a gente tem, é proibido, né? Então tu não consegue, não ter essas coisas, mas às vezes é os e-mails que tu recebe que tu não quer que apareçam. É, tipo isso, um título de uma mensagem, né? Tipo, sei lá, né? Bom, então só para me apresentar um pouquinho. Por favor, bom dia então, né? Bom dia. Tá, tem alguns alunos ainda entrando também, tá? Não, todo mundo for que nem eu, chegava sempre atrasada, então eu entendo totalmente. Quem nunca, né, Mari? Eu ainda continuo, né? Esse meu probleminha aqui, que eu ainda não me adaptei. Meu marido disse que eu tenho um fuso horário diferente que todo mundo. Vai, na Inglaterra, né? Mas enfim, tá. Desculpa. Pois é. Então, eu formei no Departamento de Estatística da URGS em 2002. Depois eu fiz o meu mestrado em Epidemiologia. Em 2005 eu defendi. Eu fui a primeira do curso de Estatística a defender na epidemia da URGS. Depois agora começou, tem um monte de colegas que estão fazendo mestrado, mas eu fui uma das primeiras, tanto que ainda não estava muito certo o currículo e essas coisas. Tive que fazer bioestatística, embora tinha curso de estatística, né? Depois disso, acho que vai fazer uns 6 anos que eu me mudei para Londres, mais por motivos pessoais do que profissionais. Meu marido foi transferido e a gente acabou vindo para Londres, né? Na época a gente trabalhava no HSBC do Brasil, então ele surgiu a oportunidade para transferir do HSBC do Brasil para o HSBC de Londres, e eu acabei cancelando meu contrato, encerrando meu contrato no Brasil e acabei vindo para Londres. Para ele foi transferência interna e para mim não.
para mim eu tive que procurar emprego aqui. Vou dizer para vocês que não foi muito fácil no início, porque a gente é um pouco meio que desconhecido, né? E aí, mesmo sabendo um pouco de inglês, aliás, é uma das coisas que eu e a Lu sempre reforçamos, né? O inglês é muito importante, até por causa disso. Eu sabia um pouco de inglês, mas sempre tenho um pouco de dificuldade no início. Então, para mim, eu levei uns 6 meses até conseguir me adaptar no mercado. Aham. E até então eu estava sempre em cargos mais baixos do que eu tinha no Brasil. Eu saí no Brasil como especialista 2 no HSBC, que seria quase como um gerente. Em termos, a gente começa na hierarquia como analista júnior, analista pleno, analista sênior e aí começa como coordenador e gerente. Isso quase todos os bancos adotam esse critério e esses níveis de cargos dentro de uma instituição financeira. Sim. Então, no Brasil eu estava num cargo um pouco mais alto e aqui eu voltei, tipo, 2 estágios para trás. Eu entrei como analista sênior e só agora que eu comecei a ter cargo de gerente. Hoje eu sou gerente de risco de modelo de riscos, que a gente chama Model Risk. E foi digamos, uma escadinha também aqui para a gente começar adquirir tudo que eu tinha no Brasil, né? Aham. Então, só para dar uma ideia, eu trabalhei primeiro como professor na URGS, eu dei aula como professora substituta, e depois, logo que eu me formei, junto com o meu mestrado, comecei a dar umas aulas, e aí depois, quando eu migrei para São Paulo, eu comecei a trabalhar em banco. Aí meu primeiro banco foi o Banco ABN. Meu primeiro banco. O primeiro banco que eu trabalhei, né? Não, ainda não tenho banco. Quem dera um dia a gente ter o dono do banco. Então, foi risco operacional. Depois eu vou explicar um pouco para vocês o que seria. Aí eu trabalhei na parte do Bradesco, depois no HSBC, e todos os outros bancos que eu trabalhei foi sempre na mesma área, só mudando o banco. Como dizem aqui, a gente só troca as cores e só continua fazendo a mesma coisa, né? É tudo igual. É tudo igual, só que um é azul, outro é vermelho, aí depois tu vai para o outro que é azul, o outro é vermelho. Certo, certo. Então, aqui eu trabalhei no Santander. A filosofia do Santander é um pouco diferente da filosofia do Santander do Brasil. Aliás, pessoas que trabalham no Brasil dizem que o daqui é uma bagunça. Eu não tive a experiência de trabalhar no Santander do Brasil, mas disseram que é totalmente diferente, né? Eles só têm o mesmo nome, mas são duas empresas totalmente diferentes. Ah, é? Depois aí, tanto que o Santander aqui é um banco bem pequeno e no Brasil ele é um dos maiores, né? Aham. Então, é que nem o HSBC, né? Ele tem uma estrutura totalmente diferente. Depois do Santander eu fui para a Virgin Money. Aí a Virgin Money foi comprada por um outro banco aqui da Inglaterra e eu acabei vendo uma oportunidade de mudar para o Close Brothers, que é onde eu estou atualmente. Eu fiz 2 anos ontem no banco. Então, o Close Brothers é um banco bem pequeno. A gente tem negócios um pouco diferentes do que a gente pensa como um tipo de banco normal de rua, assim, tipo de varejo, né? Como Bradesco, Itaú. Eles têm produtos um pouco diferenciados. Tipo, os principais produtos que eles têm, assim, você quer financiar uma obra para a construção de um prédio. E aí eles vão ajudar essa empresa a construir o prédio, desde a fundação até todos os apartamentos. E aí depois os apartamentos vão ser vendidos. E isso é um tipo de empréstimo diferenciado que eles têm aqui, que não seria só para financiar praticamente um imóvel para uma pessoa. Ele financia para uma empresa, para essa empresa construir um supermercado, construir um apartamento, não um apartamento, construir um conjunto de prédios, né, um bloco de prédios cheio de apartamentos, e esses apartamentos vão ser vendidos e com o dinheiro da venda que vai pagar o empréstimo. Então, são produtos um pouco diferenciados. Olha só. É tipo a Caixa, então, aqui, será? Não. Porque a Caixa ainda trabalha com pessoa física, como a gente chama, né? O cliente é o mesmo cliente. O que eles querem é a empresa.
É tipo tu pensar, não sei se vocês lembram, eu vou declarar minha idade, mas tudo bem. A Incol antes tinha uns projetos que construía vários blocos de prédios aí em Porto Alegre, que era um igual ao outro. E assim, era vários blocos de prédio. Em São Paulo eles têm também o BNHES, que eles constroem tipo o mesmo prédio, tudo igual, só que são vários blocos. Então é tipo esse tipo de investimento. Um outro tipo de produto que é uma característica que eles dizem que, como sendo o nosso ativo, né? Da onde que a gente tira dinheiro para emprestar para os clientes, é fazendo aqueles barris de chopp, sabe? Onde armazena cerveja. Capaz. Isso eles acharam um mercado assim, muito grande porque não tem ninguém que compre. E todo mundo toma cerveja na Inglaterra, né? Então, um dos principais ativos do banco é isso. Eles vendem é um suporte redondo que coloca cerveja, que nem vinho, a cerveja precisa ficar fermentando durante um período. E esses barris, eles vendem em todos os pubs precisam, todas as pessoas que produzem cerveja precisam, e o banco tem isso como um benefício. E é uma galera aí, né? Aí, outros tipos de produtos que a gente tem seria que eu acho até bem legal, eles financiam para pequenos agricultores, por exemplo, o cara tem uma vinícola e precisa de dinheiro para montar a vinícola dele. Então a gente empresta, seria a longo prazo, né? Tu faz todo o financiamento e vai pagar só quando tu começar a coletar a uva. Daí é o papel um pouco aqui do Sicredi aqui, né? Isso. Uhum, pouco. É uma mistura, mas são mais para empresas e pequenos negócios do que a gente tem, né? Perfeito. Bom, eu decidi fazer um pouco a minha apresentação um pouquinho diferente para vocês, que seria, em vez de começar a explicar com o que eu trabalho, eu vou chegar para vocês mostrando um exemplo do que eu faço, daí vocês vão entender o que eu trabalho. Que legal. Acho que é mais fácil, sim, do que ficar aqui só falando o que eu faço. Tá? Então, a primeira situação para vocês que eu mostrei aqui seria uma pessoa chega numa agência e ela quer pegar um empréstimo para fazer um financiamento de um imóvel. Seja o financiamento de um imóvel, seja a abertura de uma conta corrente, um cartão de crédito. Então, aí quando ela chega a fazer isso, ela vai chegar no banco e vai dizer, eu quero um financiamento de uma casa. Mas nem sempre a pessoa da agência vai ter certeza que ela pode dar o dinheiro. Se vocês forem ver, quando vocês vão no banco e querem, eu quero abrir uma conta universitária, o cara pede um monte de coisa para vocês para ter certeza que vocês são universitários. Não é assim, eu quero abrir uma conta universitária, amanhã você já tem a conta aberta, sem nenhuma comprovação de nada. Né? Então, para que ele vai pedir isso? Porque ele quer ter certeza que no final ele vai dar todos os produtos de crédito para você e você vai pagar. Ou seja, você vai ter um limite, você vai usar o limite e pagar o limite. Você vai ter um cartão de crédito, você vai pagar o cartão de crédito. Você vai ter o financiamento de uma casa e você vai pagar essa casa. E todas essas situações que a pessoa fala é o que a gente chama de risco. Então, o banco, quando ele está fazendo essa operação de crédito para ti, ele tem o risco, né, de você não pagar. E para a gente conseguir controlar esse risco, como a gente vai trabalhar dentro de uma área de riscos, normalmente os estatísticos trabalham nas áreas de risco, a gente está avaliando isso como, como a gente fala, mitigar o efeito do risco, ou seja, que seria perder dinheiro porque o cliente não pagou a dívida que ele tinha, a gente vai colocar alguns controles. Esses controles são modelos para nós. Modelos estatísticos, tá? É modelo de regressão, e aí a gente vai ter vários tipos de modelos, dependendo do tipo de cliente que a gente quer, dependendo do empréstimo que a gente quer, da situação e do tempo. A gente também pode usar alguns modelos comprados, como a gente tem, no caso, a Serasa Experian, que está montando um grande mercado de trabalho para estatísticos aí no Brasil. Até onde eu sei, eles estão montando uma empresa, acho que é em Campinas, não. No interior de São Paulo, é? mais de 30.
analíticos sendo contratados, Uhum. muita gente que está demandando, de todos os níveis, porque eles fazem modelos e vendem para as empresas, né? Então, a gente pode usar modelos de terceiros ou desenvolver modelos dentro da própria indústria, dentro da própria empresa, né? Os bancos estão desenvolvendo bastante e também usam modelos de terceiro. A diferença dos dois para o banco é nenhuma, né? Ele só vai investir dinheiro de um externo ou ele vai contratar gente para fazer um modelo para ele em casa. Quando é um modelo assim que a gente fala, um modelo para práticas normais, tipo de dia a dia, não teria tanto problema com os modelos comprados. Quando a gente vai para a parte onde a exigência regulatória é um pouco maior, tipo modelos que é o que eu estou mais trabalhando, modelo de alocação de capital, a gente vai ter uma exigência que precisa ter documentação de tudo. Ou seja, não é só tu desenvolver o modelo, tu tem que escrever tudo que tu fez, todas as etapas que tu fez. Uhum. Normalmente, é segredo da Experian, eles não vão vender isso. E aí é o que a gente fala. Então, eu preciso desenvolver internamente, porque daí sim eu vou documentar tudo que a gente precisa. Então, para a gente saber nos modelos de risco de crédito, que é o que eu vou mais falar aqui, porque é o que eu mais trabalho, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, como que eu vou definir quem é o cliente que paga e o mal. Não é um termo muito, é um termo pejorativo. Às vezes a gente usa o cliente como default, né? Mesmo no Brasil a gente chama em inglês, justamente para não usar um termo tão pejorativo de bom e mal. Uhum. Mas seria um cliente bom pagador e não pagador, tá? Não seria um termo de mal porque ele é malvado, mas seria não pagador. Não é o lobo mal, no caso. Não é o lobo mal. E, por exemplo, no Brasil, eles estão fazendo agora modelos que, ao invés de modelar o cliente que não paga, eles estão querendo ver o cliente que paga. Não sei se vocês já viram, até eu mesmo, que não estou mais no Brasil, e já recebi ofertas de aumento de limite, cartão de crédito e outros produtos de outros bancos, por causa que dizem, a gente acessou o modelo Serasa e viu que você é uma boa pagadora. É porque eles estão invertendo o modelo. Para nós, estatísticos, isso não é diferente, é só a gente mudar a variável alvo. Você vai construir uma variável como sendo bom e mal. 1 seria o mal, 0 seria o bom. Se tu quer modelar o bom, então tu bota 1 para o bom e o 0 para o mal. Uhum. No caso de saúde, tu vai definir quem é o doente e o não doente. É a mesma regra, a mesma técnica estatística, só como a gente vai modelar depois é que vai ser diferente, como tu vai chamar as variáveis. Mas no final, para nós, vai ser números, se vocês querem pensar desse jeito. Tá? Então, pensando assim, que a gente vai pensar em definir o bom e o mal, a gente vai ter que ter o quê? Pensando que aqui é uma régua de tempo, tá? A gente tem o primeiro dia onde o cliente chegou e foi pedido o empréstimo e a gente teve o crédito aprovado. Depois a gente vai acompanhar o cliente por algum momento e ver que esse cliente começou a não pagar. No momento que ele não paga, eu conto 90 dias e aí eu vou marcar o default. Isso é uma abordagem regulatória para o modelo que a gente chama de alocação de capital, AIRB, o RB, né? A Flávia tem uma... Se ele pagou nesse período, desculpa, se ele quer dizer, ele entra nesse default se ele não pagou nesses 90 dias ou se ele pagou entre esses 90 dias ele não entra? Então, normalmente se ele não paga uma parcela, daí depende de cada banco. Tem bancos que trabalham que a gente chama, são duas estratégias de modelagem. A primeira, a gente vai olhar, independente do número de parcelas, a gente vai considerar, ele não pagou uma, e essa dívida se rolou por 90 dias, ele é default. A segunda estratégia, ele paga, por exemplo, tu pensa numa janela de 12 meses, ele pagou em fevereiro, não pagou em março, pagou em abril, não pagou em junho, aí não pagou em julho e depois pagou tudo de novo. Então, ele tem 3 parcelas, meio que alternadas, mas que dá 90 dias. Aí depende da estratégia do banco. Tem bancos que não consideram como default, tem bancos que consideram. Depende
qual que é o teu objetivo e, por exemplo, o modelo que a gente diz business as usual, seria o modelo para geração de crédito do dia a dia, isso é aceitável. Para o modelo regulatório, isso não é aceitável. Uma vez default, vai ter que ser sempre default. Então, não interessa se ele paga uma, não paga, ele paga, não paga, paga, não paga, e ao longo de 3 meses, de um ano, ele fica sem aceitar. Ele precisa ter, no momento que ele não pagou, tu conta 90 dias e marca ele como default. Tá? Mas isso depende muito de cada banco. Tem bancos no Brasil que estão trabalhando com essa estratégia. E até dependendo da política, tu pode usar 90 dias, pode usar 60 dias, pode usar 30 dias. Não é uma regra usar 90. 90 é para modelos que são mais regulatórios. Mas tem gente que está usando 30 dias, porque tem, por exemplo, que nem aqui eu estou montando. Tu pode montar. Meu seria um exemplo, o financiamento para uma casa. Né? Então, vamos pensar num ciclo de crédito. Eu estou aqui, nesse ponto original aqui, no meu início da minha operação. Nesse início, o gerente tem que decidir se ele aprova ou não o crédito para o cliente, pensando que vai acontecer isso no futuro. Ele ainda não sabe. Nesse momento, a gente vai chamar de um modelo de originação. E aí, por aí, esse tipo de situação, tu não tem muitos casos de default logo no início, principalmente no crédito financiamento imobiliário. Então, o que eles fazem? A gente aumenta a base de dados, olha, em vez de ser um ano, tu olha no período de 2 anos, no período de 3 anos, para tentar achar default, considera múltiplos não pagamentos, e aí vai montando para tentar aumentar o número de defaults na nossa base. Por que a gente faz tudo isso? Porque a nossa base não é coletada para a gente ter default, a gente não tem todas as informações que a gente precisa. Então, a gente vai ter que montar uma base de dados do jeito que a gente precisa, e não ao contrário. Normalmente, eu acho que essa é a principal diferença de uma pesquisa, no momento da pesquisa clínica, quando eu trabalhava no início, análise em saúde, como dentro de um banco. A gente tem que montar a base de dados do jeito que a gente quer. E vou dizer para vocês, é onde a gente mais perde tempo. A gente precisa definir tudo isso, conhecer as bases de dados, conhecer os nossos sistemas, e isso leva tempo. Se a gente tem 6 meses para desenvolver o modelo, eu vou dizer que 4 meses vocês vão ficar fazendo isso. E testando, é 90 dias, não, é 60 dias, não, é 30 dias, e isso é longo, porque vocês precisam ter muita certeza na hora de definir a variável alvo de vocês, variável desfecho, como vocês querem chamar. Esse é o principal momento e é o momento mais importante da análise de vocês. Então, vocês precisam ter segurança. E isso é discussão. Você faz uma análise e mostra para o gerente, aí ele não gosta, daí você tem que mostrar para a área de business, porque a pessoa que vai usar o modelo que vocês estão fazendo também tem que gostar e entender, senão não adianta nada. Bom, depois tem uma outra estratégia que a gente usa, que seria os modelos na collection, que seria na cobrança. Todos os clientes estão default, mas qual que é mais fácil eu cobrar e qual que eu vou conseguir recuperar mais rápido do que outros. Então, pode ter uma outra estrutura de modelos, que seria o que eles chamam collection score, que é os modelos de collection ou propensity score, que também são de propensão ao crédito, que seria mais nessa área aqui. Uma outra situação que eu mostro para vocês é, por exemplo, eu não estou querendo na originação, não me interessa. O cliente já está com o produto e eu estou querendo, por exemplo, aumentar o limite do cartão de crédito dele. Aí ele vai lá e pede, eu quero passar o meu limite de 1.000 para 1.500. Aí o gerente fala, mas será que isso é válido? Será que você pode? Como que é o seu uso do cartão e quantas vezes você ficou acima do seu limite para que eu possa autorizar a sua operação? Então, também, a gente vai ter um modelo que vai mostrar tudo isso para ele. Um modelo que a gente vai chamar um modelo de behavior, ou um modelo comportamental, e antes seria um modelo de originação, um modelo de application. Eu não sei se no Brasil eles ainda estão usando o termo em inglês ou português, porque isso depende muito de cada instituição, tá? Então, não precisam ficar pensando muito em nomes, porque, por exemplo, no HSBC era diferente do Bradesco, e agora que o Bradesco comprou o HSBC, eles estão se adaptando, talvez, em terminologia. A gente brincava até que tinha que ter um dicionário só para entender o que as pessoas falam. Que de repente está falando da mesma coisa, só com outras palavras.
Sim, fala de outras coisas só Tá, com deixa, outras agora eu fiquei curiosa. A coisa assim, no dia a dia do banco, aí eu lá, Luciana, cheguei e pedi, né? Ou a minha empresa, enfim, esse aumento de limite, né? Aí nisso o gerente, esse um cliente, né? Como é que é usado o modelo para olhar esse um cliente? Quem é que faz isso? A minha curiosidade é essa. É o gerente que está lá na agência, né? Então, tem duas coisas. Tem o que a gente chama decisão automática, que depois que a gente faz um modelo, isso também faz parte do desenvolvimento do modelo. Tu vai ter que definir qual a gente cria tipo uma equação. Então, vai lá dizendo, o meu score final para aquele cliente é 300, 400, Sim. 450, 500. Sim. Tá. Aí tu vai tomar e vai decidir a regra, que seria com qual score eu aceito tudo. Então, independente do que eu for, o resultado do modelo é assim. Se o cliente estiver acima de 500, eu aprovo. Daí não passa por pessoa nenhuma. Então, tu pede, aí vai calcula automaticamente o teu modelo, vai passando por trás das plataformas que tu está usando, e aí tu recebe a aprovação sem passar por pessoa nenhuma. O meu gerente, no caso, está fazendo não, isso. Isso é automático. Isso é automático. Uma regra de crédito. Tá. Isso é uma política de crédito. É que eu, pessoalmente, tive uma experiência assim agora recentemente, mas era para coisa dos limites, assim, porque agora, né, limite de celular, limite de computador, limite de caixa eletrônico, né? E eu precisei fazer uma transferência maior e eu não tinha o tal do limite, né? E aí, conversando com o meu gerente, e aí eu conversando com ele por telefone, né? Tudo hoje é virtual, né? Inclusive, eu sou cliente Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil já não tem mais gerente nas agências, né? É só atendimento virtual, assim, né? E eu vi, e ele dizia assim, deixa eu ver o que eu consigo aqui. O ver o que eu consigo aqui é o modelo que está por trás e está dizendo para ele o uso, como que tu usa o modelo e como tu usa teu cartão e como que tu paga. No caso, ele tem uma interface e não sei, o que eu fiquei curiosa é isso, ele chuta um valor, ele coloca um... Não, ele tem normalmente uma tela de computador que fala os scores para ele. Ele não sabe de qual modelo que ele está sendo usado, ele só vai receber assim, ó, a Luciana, para aumento de limite, tem um score 400. Para aumento de cartão de crédito, tem um score 350. Ele enxerga provavelmente uma coisa assim. Que você fez, no caso. Tua estatística que fez. Isso, que o pessoal da área de risco de crédito fez os modelos. E ele não tá sabendo. Eu lá por trás tô sabendo. Claro, tu sabe. Esse é o modelo A que está gerando essa informação e o modelo B, e ele tem esses dois modelos. Esse modelo A é comprado e esse modelo B fui eu que criei. Isso o gerente não sabe porque a gente tenta fazer essa informação confidencial. Claro, mas aí ele enxerga lá, Luciana, sei lá, eu sou muito boa, meu score lá era 1.500. Que depende do... Isso também é a forma como a gente alinha o modelo, como a gente fala, né? Depois que tu faz a equação matemática lá da regressão logística, faz uma regressão logística. Sim. Depois que a regressão logística saiu, aí tu faz uma função matemática que vai alinhar o quanto que tu precisa de score para dobrar o odds. E é o que todo mundo... Tem gente que chama de função de alinhamento, tem gente que chama função de calibração. Independente, é uma função que é onde todo o score que valia 500 pontos vai ter o double de odds. Então, tu vai conseguir comparar todos os modelos que tem dentro da instituição com a mesma regra. Então, para a pessoa tomar decisão, toda vez que o cliente tiver o score 500, ele vai tomar a mesma decisão, independente do modelo que está vindo. Tá. Porque pela primeira vez, né, tu mesmo, eu já ouvi falando algumas vezes, né, mas não é muito a minha praia, a minha regressão logística, né, pessoal, que é um tipo de regressão que se usa bastante, na verdade se usa muito na área da saúde. Então, assim, o modelo em si eu conheço, né, mas eu fiquei curiosa, assim, como é que é o usuário que está lá na ponta, né, naquela interface, tipo assim, o que o meu gerente enxerga
para ele, por exemplo, até me dizer assim, que no caso era aumentar meu limite, ele disse, posso aumentar para até tanto, né? Que até era bem alto, assim, não quero tanto assim, né? Não quero que também fique tudo muito liberado, né? Mas o que ele enxerga é assim, tá. do modelo ele vai te entregar um score, um número. Score, é isso, tá. E aí, com essa, ele vai tomar uma decisão. E aí também tem aqueles clientes que, por exemplo, estão com um score intermediário, que ele vai precisar ter uma outra análise. Certo. Provavelmente ele divide, se o cliente tem um score de tanto a tanto, vai ganhar um aumento de limite de 10%. Se tem um aumento de tanto a tanto, porque isso vai depender da estratégia do banco também. Claro. Porque não é só decisão, isso também vai depender do banco, e aí cada banco vai ter a sua forma de trabalhar. Aqui eles usam o modelo até para decidir, tá bom, eu vou te emprestar dinheiro, mas com qual taxa de juros? Isso também é um... entendeu? A gente acha que não, mas tem um modelo por trás dizendo, para o cliente A, a taxa de juros que tu vai aplicar é essa, e para o cliente B é a outra. A gente não tem como saber, mas isso eles estão fazendo já. Quando a instituição está usando muito modelo, e isso que a gente quer, isso, quanto mais eles usam, melhor para nós, o estatístico, né? Porque a gente tem mais opções de trabalho. Claro. Vai ser melhor para nós. Então, a gente não sabe, mas no final é isso. E tem também o caso pior, né? Que tu tem uma grande chance de não pagar. Então, o modelo vai dizer, abre o olho aí, porque ela não está pagando. E aí ele vai dizer rejeitado automático. Então, às vezes, nem passa por terceirização. Porque o que o banco quer evitar também? Ele não quer ficar contratando vários analistas para decidir, para tomar decisões que são simples para ele. Claro. Que cada pessoa, que o gerente já podia só de olhar o resultado, já apertar um botão e liberar, e não precisava passar por uma terceira área onde tem que conversar com pessoas, pedir mais informação, pedir mais documento, que isso é gasto de dinheiro e isso leva tempo. Então, eles querem evitar tudo isso. Então, estão fazendo de uma forma com que cada vez menos se use esse tipo de decisão e cada vez mais se use modelos para tomada de decisão. Que legal. Só uma curiosidade. Esse score vai de... Qual que é o limite dele? Ele vai de quanto a quanto? De 0 a infinito. Depende da pessoa que quiser. Tem gente que está fazendo score de 1000. É como eu digo, nas próximas vezes eu até vou incluir isso, porque eu acho que é interessante a gente aprender como faz a transformação, né? Mas pensa numa... Deixa eu pegar aqui. Vamos desenhar para vocês aqui uma coisa. Vou só aqui. A gente vai ter praticamente uma função assim, Tu tem o variável que tu quer, que seria o bom e mal, e aí tu tem um logaritmo de uma função odds. Acho que é mais ou menos a equação que a gente tem essa aqui. Vezes uma constante. Mas tem uma outra, 2 log de alguma outra coisa aqui que eu não lembro, vezes uma outra constante, tá? Aí o banco vai dizer assim, o valor de alfa e daí tu tem que botar aqui também uma outra, tá faltando, por exemplo, 300, tá? Que seria o score 300, eu vou dobrar meu odds e aí eu vou ter essa relação. Então, depois que tu tenha saído do modelo, o modelo vai te dar o teu alfa, teu beta, que nem aqui, se a gente for olhar, o modelo vai te dar essa equação aqui, Eu peço desculpa para vocês que eu esqueci completamente as fórmulas da logística, eu só uso... Não, mas não precisa, não, a ideia aqui é que não precisa fórmula nenhuma. Inclusive, até deixa eu só comentar, odds, né, não é assim consenso total, mas geralmente se traduz como chance, tá? Que não é a mesma coisa que probabilidade, né? Odds é uma coisa, a gente fala muito até de aposta, né, Mari?
sabe? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, se usa muito essa coisa de chance, porque lá é muito, se tem muito o hábito da coisa das apostas, né? Ah, vai ter lá o jogo de basquete, né? Ah, quanto é que tá? Tá 5-1 pro, sei lá, Lakers levar, né? Esse 5-1 é a tal da odds, tá? E que a gente aqui traduz como chance. E é só para, né? Isso. A gente daí entender que é isso que é levado em conta nesse modelo. Então, a gente, tipo, tenta mensurar, né, essa chance dos indivíduos ali serem bons ou maus, né? Fecha parênteses. Isso é o que vai gerar, quando a gente rodar a regressão logística, porque depois o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma base de dados que vai te dizer quais são as variáveis que a gente vai usar, que vai poder dizer que esse cliente tem maior probabilidade do que o outro. Então, no caso, por exemplo, uma das variáveis para cartão de crédito que é mais usado é no Traumand Limite, o saldo nos últimos 3 meses. Então, saldo médio nos últimos 3 meses. Então, o que nós, como analista, temos que fazer primeiro? Tu tem que criar a variável que representa a média, o saldo médio do cliente nos últimos 3 meses. Por isso que essa parte de base de dados leva muito tempo, porque a gente tem que construir muita variável. Normalmente a gente vai construir todas essas coisas que vocês estão vendo agora na parte de descritiva, é que vocês vão ter que fazer durante esses 4 meses. Construir a média de todas as variáveis, a mediana de todas as variáveis, juntar duas variáveis, eu quero uma dividido pela outra, por exemplo, para o crédito imobiliário é esqueci o nome de português, mas seria o LTV, que é a garantia, o valor do nosso imóvel dividido pelo quanto que a gente está pagando. É isso que diz, caixa aprova 70%, que é isso, é o valor do nosso imóvel dividido por isso. E todas essas variáveis não existem na base de dados, a gente tem que criar. Então, aí tu começa olhando, tu vai receber uma base de dados, tu tem que olhar, vou fazer a média. A média parece boa. Aí tu gera a média, gera a mediana, gera a mediana de 3 meses, a média de 3 meses, e daí tu decide qual variável tu vai usar. Não é pronto. Por isso que leva um tempão a gente fazendo toda essa parte de análise de dados. Tá? E vocês vão ver, na verdade, tudo separado. Em cada disciplina vocês veem uma coisa. E lá no final que vocês estão trabalhando, vocês têm que juntar tudo. Esse conceito da regressão logística, vocês não vão ver, é tudo separadinho. Não, a regressão logística vocês veem uma parte de dados categóricos lá no final do curso, que vai mostrar para vocês algumas regras e o que funciona. Regressão linear, vocês vão ver numa outra disciplina. Às vezes, vocês podem usar uma pela outra. No banco, eles quebram um pouco essa parte estatística e começam a usar um monte de técnica que funciona, sem se preocupar muito com as pressuposições estatísticas. Não, daí você vai dizer, mas isso é errado? Não sei. Depende muito do que você está falando e do revisor que você pega. Estou brincando, tá? Eu trabalho como revisora e tem coisas que eu não assisto. Mas é muito assim, depende do que você está fazendo. Sim. Tá? E eu acho que não é só a gente aprender, eu vou usar agora a descritiva, eu só vou aplicar a descritiva quando me perguntam. Não, descritiva você vai usar para a vida inteira. Esquece que é só... agora eu vou usar só a média. Não, você tem que começar a usar a média, você tem que começar a entender a base de dados. E a gente só entende base de dados com descritivo. Exatamente. E até um ponto que eu botei aqui, que eu até vou pular um pouquinho, que a gente começa fazendo o quê? Como que eu começo a montar meu modelo? Fazendo a coleta de dados. E como que eu vou fazer a minha coleta de dados? Eu vou ter que investigar quais sistemas que eu tenho. O banco não fala nada, a gente tem que lembrar uma coisa, o banco está armazenando informação porque o Banco Central pede. O Banco Central exige que ele mantenha 5 anos de informação dos clientes e ponto. Agora, o que ele vai fazer com isso depende do banco. E aí, por que a gente tem que trabalhar bastante para vender e mostrar que a gente é importante? Porque a gente vai, no final, a gente vai dar dinheiro para ele. A gente está evitando com que ele faça mau negócio. Então, tu está dando dinheiro para o banco. Mas tu vai ter que pensar quais as informações que eu vou usar e quais as informações que eu vou excluir. Como que eu vou montar minha base de dados? Como que eu vou montar minha amostra? Sim, a gente trabalha com amostra. O banco, por exemplo, ele vai ter
1 milhão de clientes dia. Você não consegue usar 365 milhões de informações, processamento de nenhum computador vai aguentar. Então, a gente precisa trabalhar com a amostra. A forma que tu seleciona a tua amostra, ela vai ser crucial para desenvolver o modelo. Tu vai pegar uma janela de 30 dias, de 60 dias, de 90, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, sabe? Tudo isso tu tem que pensar, não é só pegar a base de dados e sair montando. E aí tu vai ter que pensar assim, qual os meus missings? Quantas variáveis eu tenho missing, ou seja, qual o percentual de variáveis que eu não posso usar porque está informação em branco. Informação em branco para nós não é informação. Independente, tem gente que acha que informação branco é zero. Não, informação branco para nós não é zero. Dependendo do processo que tu usar, vai te dar um resultado diferente. Tem formas de tratar isso, tu pode cuidar, se realmente o teu missing é importante, tu pode tratar criando uma categoria de missing, incluindo dentro do teu modelo, ou não, tu simplesmente exclui a variável. Depende do que tu quer fazer. Por isso que eu estou dizendo que a parte de coleta de dados e análise descritiva é o essencial. Outlier também, a gente vai pensar, outlier é aquele que aparece no box plot que vocês veem, esse é o visual, mas você precisa avaliar se tem informação que está distorcendo muito. Por exemplo, no caso do saldo, você calcula a média, aí tu olha o desvio padrão, e aí tu olha, tem clientes que estão acima do meu desvio padrão, muito acima, porque às vezes pode ser erro de digitação, ou realmente cliente muito rico. Cliente muito rico que tu vai dizer assim, eu tenho que tirar esse cliente dentro da minha análise porque ele está com um perfil diferente da média. E isso você tem que analisar, não é assim, eu vou incluir, porque isso vai distorcer todo o teu modelo depois. Então, por isso que leva muito tempo. Vocês já viram o Boxplot? Maravilha. É muito, muito, muito útil. Muito, né, Mari? Não é todo o software que faz, mas tu tendo uma ideia... Que é isso que é uma coisa incrível, né? Eu fico assim chocada com isso, né? É que eu sou muito fã de Boxplot, Para mim, assim, é o melhor gráfico que existe, né? E ele nos diz muito, né? Claro, quando a gente está com as variáveis quantitativas, né? Sim. Esse ricão aí, né? Esse rico, ele vai aparecer, né? Se couber no gráfico, né? Aquele ponto lá que tu fica olhando e pensando, né? Como será a casa dele, né? Enfim. É bem por aí. Aquele cara que tem um cartão black, tipo cartão do Bradesco, é o cartão black, aquele cartão sem limite, né? Tipo isso, então, Aí até tu vai começar a ver dizendo assim, nossa, aí tu começa a olhar, não que seja automático, mas tu começa a olhar todo mundo que paga com cartão para ver a cor do cartão, né? Para ver o cliente que tá ou não. Não, mas a gente está falando isso, mas realmente é o tipo de informação, de dado, né, Mari, que pode distorcer o teu modelo, né? Trazer alguma coisa que influencia, né? E no caso de amostras que eu falei, a gente normalmente trabalha com 2 amostras, 3 amostras, na verdade. Uma amostra que a gente vai usar para desenvolver o modelo, a outra amostra que a gente usa para testar o modelo, ou seja, a holdout, ela tem o mesmo perfil da tua amostra de desenvolvimento, e a gente usa a regrinha simples 70-30. Tipo, agora até uma coisa que foi bem peculiar nessa semana passada que eu estava olhando. A pessoa começou a selecionar a amostra de dados e como lá a gente tem um banco que está muito pequeno, as informações são meio que restritas, o que ela fez? Ela não tinha muitos clientes em default. Então, você sabe, né? A gente tem a base de dados e a base de dados vem mensal. Então, tem uma base que tem o mesmo cliente todos os meses. O que seria o ideal? Eu vou selecionar uma amostra de clientes a cada mês para deixar a minha amostra final independente. É uma regra básica. E o que a pessoa fez? Incluiu o mesmo cliente 12 vezes. Então, ela introduz o que a gente chama de viés, né? Um bias, dentro do modelo. E agora a gente está falando, olha, isso não dá, tu não consegue saber se o resultado que tu está estimando é porque realmente é real ou porque você incluiu 12 vezes o mesmo cliente. E aí tu está aumentando o número de defaults de uma forma
fabricada, porque os clientes eles não estão 12 vezes em default, é só o mesmo cliente, e está mascarando tudo. Então agora a gente está tendo que discutir com a área que desenvolveu, porque a minha área revisa se o modelo está feito de forma correta. Então a gente está mostrando lá para o cara, ó, você está incluindo 12 vezes o mesmo cliente, isso está errado. Então, a ideia assim é simples, é a amostragem, só que ele não fez a amostragem aleatória, e isso impactou demais o modelo, porque o modelo está resultando num resultado viés. E como que a gente está medindo isso? Eu estou comparando o observado com o estimado e está me dando uma diferença gigante. Então, são assim, testes bem simples que a gente faz que consegue capturar modelos drásticos depois, né? Problemas drásticos depois. E outra coisa que a gente faz, além de ter a amostra de desenvolvimento e de teste, tu faz uma terceira amostra, que seria a nossa amostra out of time. Tu pega, tipo, uma amostra um mês depois, um ano depois, para ver se teu modelo vai ter o mesmo comportamento no futuro. E esse é o principal resultado. Não adianta a gente desenvolver um modelo hoje que não funciona. Tipo, o que aconteceu? Não sei se vocês viram o resultado desse Covid que a gente está passando, ele está influenciando muito os modelos macroeconômicos. A gente precisa desenvolver modelos que prevêem o risco de cliente não pagar, dado situações econômicas. Então, tem que estar levando o modelo de série temporal em consideração. E nesses modelos, quando se usa o GDP, que é o setor de desemprego lá do variável que é lançada, que inclui importação e exportação, ela caiu muito por causa do Covid. Ela saiu de negáveis e está negativo. Então, o modelo está gerando uma probabilidade negativa. E aí tu diz, gente, isso não tem o que fazer. Probabilidade negativa não existe. Então, aí tu diz, mas isso é básico. Então, por isso que você tem que lembrar de tudo. Então, vocês vão olhar no curso separado, mas agora eu estou aplicando o conhecimento de Prob 1. Probabilidade negativa não existe. Isso aí! É uma coisa que não tem como separar. O modelo está dizendo para mim, ó, a probabilidade de default é -5. Não interessa, -5 não pode. Entendeu? -5 não dá. Eu tenho uma probabilidade, ela só pode ser de 0 até 1. O que aconteceu no meio, você tem que me explicar. Então, a gente manda para outra área e diz, ó, o que você está fazendo aqui, eu não sei, mas o resultado está errado. Tem alguma coisa errada. Isso tu sabe. Não sabe o quê? Não sabe o quê. A gente acaba descobrindo que é o efeito do Covid, claro, né, que fez o índice de desempenho, o modelo caiu drasticamente, a taxa de importação e importação, claro, porque as empresas estão fechadas. Claro. E aí, mas aí o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que botar como a gente chama, um floor, né, um piso, que vai aumentar o estimativo. Então, ele vai ser o máximo entre uma coisa e outra. Não pode ser mais só outra coisa, sabe? Não pode ser só um número. Ele tem que ser o máximo. A gente aprende o máximo onde? Na distribuição, na descritiva, a gente vai aprendendo junto com dados, com a estatística, com a Prob 1. Então, sabe, é tudo que tu vai juntando as coisas e vai amarrando, e no final tu vai chegando no modelo. Que legal. As últimas coisas que eu queria apresentar para vocês, dado que tudo que eu falei, essa é a principal regra que a gente teria para modelo, tá? O que seria um modelo? É a gente pensar que a gente vai ter uma entrada de dados, a gente vai ter uma regra estatística, uma regra econômica, a gente tem principalmente as assumptions, né, que são pressuposições. Estatística, nem que seja, eu assumo que isso é uma regressão logística, isso é uma pressuposição que a gente está fazendo, e depois vai ter um resultado final. Isso para nós é modelo. Tem outras planilhas que eles usam nos bancos, que são tipo uma calculadora, faz uma média, aí não dá para considerar como um modelo, porque tu não tem a parte principal, que seria pressuposições. Né? E a principal coisa que a gente olha depois disso seria a parte da análise de dados, a coleta, a forma que tu usou para desenvolver o seu modelo, no caso, o desempenho do modelo, que a gente vai chamar de performance. Tá bom, eu criei um modelo para discriminar cliente bom e ruim. Quão bom é esse modelo?
Quanto que eu sei que ele está discriminando? Quão separado tá as duas curvas? Tu vai fazer uma curva de distribuição mesmo, distribuição de bons, distribuição de maus, que seria a probabilidade acumulativa, né? Pega todos os teus valores de score, vê quantos clientes que tem e vai acumulando, frequência relativa acumulada. Aí tu constrói essa tabela e cria a curva. Compara as duas curvas e vê o pico máximo, esse é o teu valor de discriminação do modelo. Quanto maior, melhor. Se o valor for 50%, é como tu lançar uma moeda. Não vai ser nada, não vai diferenciar nem cliente nenhum. E isso tu quer que seja maior. Até tem a brincadeira entre as áreas, que esse é a competição de estatístico, né? É desenvolver um modelo com maior discriminação de modelos. Nerds! Só. E depois de tudo tem a parte que eu estou atualmente trabalhando, a parte de implantação de modelos, ou seja, depois que tu criou tudo, como que tu garante que aquilo que tu criou foi realmente implantado no sistema para o gerente da agência estar lá usando e tomar a decisão correta. Que a gente pode planejar tudo e depois ele faz, a pessoa que vai botar o modelo no sistema faz de qualquer jeito e o modelo não fica do jeito que deveria. Então eu acabei criando esse, como a gente diz aqui, né? Meu marido brinca que seria o champion. Quando ninguém quer fazer, eles delegam uma pessoa para fazer uma coisa que seria chata e chama de champion para ficar bacana. Para ficar legal. O estagiário. Depois é culpa do estagiário. Aí eu agora estou fazendo a parte de preparação de base de dados e a implantação de modelos. Não que eu goste, mas vamos fazer, né? Sim. E então a gente está olhando essa parte de como o modelo está sendo desenvolvido. E depois seria o acompanhamento do modelo, para decidir quando que tu vai desligar o modelo e começar outro, fazer outro modelo, ou continuar com aquele modelo. Porque todos os modelo de crédito no Brasil, normalmente ele fica de 2 a 3 anos rodando e depois precisa ser desenvolvendo. É refeito, né? Porque ele perde o valor, ele perde o poder de discriminação de clientes dele. Então a gente acaba tendo que refazer o modelo. E aí, como todas essas áreas aqui, a gente trabalha com incerteza, né? Que afinal de contas a estatística é a mensuração de incertezas, né? Então tu tem incerteza na hora de coleta de dados. Eu estou assumindo que meu modelo é bom, eu não tenho certeza. E aí a gente vai chamar Model Risk exatamente isso. Eu vou avaliar todas as áreas e todos os pontos para saber aonde eu vou ter incertezas ou não. E é isso que a minha área faz. A gente olha todas essas etapas do desenvolvimento de modelos para ver aonde que a gente acha Model Risk, né? Que seriam modelos que não estão sendo feitos da forma que deveriam e estão com problemas na tomada de decisão. Então, o resultado que ele queria está errado. Tipo, eu tenho uma probabilidade maior do que 1. Sim. E não sei se vocês viram, teve um último caso aqui que saiu para ver a importância da coleta de dados, que o NHS aqui de Londres, não, foi da China, de uma das cidades, coletou 25 mil dados de Covid e armazenou numa planilha de Excel. E perdeu porque as informações estavam mal armazenadas. Então, só mostra como a gente precisa coletar e armazenar a informação de uma forma correta. É verdade. Vocês lembrarem essas... Muito bom, muito bom. Inclusive foi essa história do Excel que fez a gente retomar o contato agora, né? Quando eu mandei lá o perfil daquela vaga. Não, e foi também foi a vaga que estava pedindo para um estatístico para trabalhar por 3 meses para fazer toda a manipulação de bases de dados para a área de saúde. Que eles chamam de serviço de saúde. É uma parte muito interessante, mas assim, com 3 meses tu não consegue juntar todas as informações. Ainda mais com as limitações que a gente tem de sistemas e armazenamento de informação, né? Sim. Muito bem.
Não sei, tu tem mais alguma colocação? Ou abrimos agora uns 5 minutinhos? Não, pode abrir para a turma já. Pode interromper aí tua apresentação, então. Não sei se tem alguma... Eles podem olhar depois, tem bastante... Pois eu vou mandar para eles, sim. Vou colocar lá no Moodle. Né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, gente. Ai, Mário, eu adorei. Não? Um comentário, assim, né? E quando eu vejo a apresentação, ou enfim, né? Vejo alguma coisa que trata dessa área, né? Não que outras áreas não tenham a mesma relevância, né? Mas sempre pensando... Sempre não, né? Mas às vezes pensando, né, na coisa do impacto no indivíduo, né? A responsabilidade dos estatísticos e estatísticas, né, ao fazerem esses modelos, né? Porque de repente é bem aquela coisa, preciso ou quero, né, fazer o financiamento da minha casa ou um financiamento para abrir um pequeno negócio, né? A Mari citou, às vezes, né, pequeno agricultor, não que o grande, né, mas assim, eu me toca mais quando eu penso nessas coisas, né, que muitas vezes por trás tem uma luta, né? Pô, aí a responsabilidade ali, né, dos estatísticos, hoje, cientistas de dados, mas enfim, né, eu gosto sempre de puxar muita brasa pro nosso assado, né, e vejam o que a Mari trouxe, assim, da importância, né, de entender ali quais são as pressuposições dos modelos e coisa e tal, porque tem que fazer algo de muito boa qualidade, porque daí lá na pontinha é aquilo, né, é aquela pessoa, né, Mari, que chega, não sei se... Eu acho que eu nem poderia trabalhar nessa área de banco, porque eu acho que eu ia ficar tão nervosa de pensar que, de repente, alguém pode não ter algo que... por algum, né, problema, enfim, um viés de amostra, né, que coloca o mesmo indivíduo 12 vezes. Poxa, né? Fala, Flávia. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, nessa questão que o pessoal colocou o mesmo indivíduo 12 vezes. Mas, tipo, vocês têm cliente suficiente para fazer uma amostra, assim, aleatorizada? Então, depende muito do que tu chama de grande, né? Amostra grande. Nessa base de dados, no caso, é um produto chamado Invoice, que é tipo o crédito. O cliente tem uns cheques, tipo assim, a loja tem cheque predatado de muito cliente. Só que ela não precisa de cheque predatado, ela precisa de dinheiro. Então ela vende o cheque predatado para o banco, e o banco vai cobrando e vai usando esse dinheiro dos cheques predatados. Então, nesse caso, claro que a gente não tem muitos default, porque é uma empresa, né? A gente tem, acho que uns 150 defaults com tudo, 150, 200. Dá para fazer uma amostra, e assim, o ideal seria pegar o mês, seleciona os defaults de uma forma independente, e aí seleciona uma amostra diferente em cada mês. A gente tem técnicas para isso, né? Tu consegue... Seria simplesmente pegar uma amostra aleatória, pode ser uma amostra aleatória simples em cada um, mas pelo menos tu garante que eles não são o mesmo. Porque o problema todo é colocar o mesmo cliente 12 vezes, né? E tu não se preocupar que está repetida a base de dados, porque aí vai te dar um viés. E depois, se a gente consegue, mesmo tendo poucos, a gente aqui considera uma amostra muito pequena quando tu tem menos de 20. Em situações para modelagem, por exemplo, de grandes companhias, 20 clientes é muito difícil. Claro. Aí tu não consegue... Claro. Aí é tipo assim, pensa em banco. Quando que um banco vai entrar em default? E tu tem que ter modelo para predizer quando que um banco Bradesco vai entrar em default. Ave Maria. Entendeu? Então, isso que seria um caso de... Mas até no caso dá para misturar. A Lu é mais experiente nessa parte também, de, por exemplo, pensar nos modelos na área de saúde. Caso controle, a gente tem doenças raras sendo analisadas e consegue fazer uma modelagem estatística perfeita. É complicado? É. Mas é desafiador? É.
só que não é impossível. Isso. Então, tu pode juntar essas técnicas e conseguir fazer uma parte de modelagem, mesmo com uma amostra de clientes muito pequena. Às vezes, tu faz simulação de dados, tu estima teu modelo, e aí tu não consegue dividir em 3 amostras, tu não, só tem uma, tu faz aquele modelo com ela, e aí tu compara teu resultado com o resultado de um outro banco, tu compara teu resultado com o resultado interno que tu tem de um modelo anterior, tu compara o resultado com uma simulação, por que não? Simulação é válida quando tu quer mostrar que teu modelo funciona. Daí o que tu vai fazer? Tu vai simular aquele resultado 1000 vezes e mostrar que nas 1000 vezes tu achou 90%, 95% o resultado que tu estava esperando. Uhum. Então, o teu resultado está válido. Entendeu? Então, a gente, numa amostra pequena, tu teria que pensar artimanhas de testar o teu modelo e evidenciar que ele realmente está funcionando. Sim, procurar outros recursos, né? E rezar muito também, né? Reza braba ajuda. Hoje, sempre, gente, sempre. Não, ótima pergunta, Flávia. É aí que a gente vê que tem que se virar nos 30 mesmo, né? Então, eu adoro a fala da Mariana, né? Ela sabe, né? Ela já é uma figurinha repetida aqui em profissão, né? Mas enfim, né? O que eu posso fazer, né? É que essa visão que a Mari nos trouxe, vejam, né? Uma baita jornada aí, né? Uma carreira, né? Começou super novinha, né? Entrou, né, Mari? Sim, né? Eu entrei, ela foi super com 17. Bem novinha mesmo, né? Mas vejam, né? Tipo assim, por exemplo, descritiva, né? É fundamental, né? Trouxe assim conceito, né? Ela chama ainda de agora é ProBA, né? Na verdade, a gente tem uma matéria agora que chama Introdução à Probabilidade, que é a que eles estão fazendo, né? Já. Depois ProBA e ProBB, né? E é bem isso mesmo, né? Depois, essa até, na verdade, é uma das dificuldades, que é a gente conseguir juntar esses conceitos. Mas é algo que, na verdade, né? Nós, estudantes, enfim, né? Que eu digo, eu sou uma estudante até hoje, né? Eu tô sempre estudando, tanto que a minha sogra até faz uma piada assim, eu e a Suzy, né, a mãe da Su, né, vocês são meio burrinhas, né, porque vocês estão estudando até hoje, né, tipo, vocês nunca vão aprender. Mas é porque é por isso, né, a gente vai aprendendo, porque no colégio acontece isso também, né, a gente vê umas coisas assim separadas, e claro, quando a vida depois nos traz alguma coisa, uma recompensa, e a gente diz, isso conversa com aquilo, que interessante, né? Que tipo, daqui a pouco é a geografia com a matemática, que é através da estatística, porque tem lá na geografia o gráfico que precisa, né? E o mundo da estatística é muito isso que a Mariana nos trouxe hoje, assim, é fundamental. E é realmente só a gente, realmente, assim, eu acho, captando principalmente as essências dos conceitos, né? A Mariana fala, eu não lembro da fórmula agora. Não precisa lembrar da fórmula, na minha opinião, né, Mari? Quando precisar da fórmula, hoje nem no livro tu precisa mais, tu vai no Google, né? Pois é. Não, mas eu acho que é essa parte, assim, porque a gente se foca só na fórmula, às vezes, e esquece que tu tem que pensar na essência. Essa ligação que a gente vai ter no início, é muita calculeira? Não vou mentir para vocês que não é fácil chegar nos resultados e mostrar, mas o que vocês aprendem com isso vocês conseguem no futuro identificar que uma variância não pode ser negativa. Se a variância for negativa, tem problema no cálculo. Vocês veem que se o resultado de vocês vai de 10 a 20, vocês não têm como achar uma média que supere isso. A média tem que ficar dentro do máximo e do mínimo. Se vocês têm uma média que supera isso, tem alguma coisa errada. É os outliers que estão errados. É alguma coisa que faltou vocês olharem, sabe? Então, toda essa parte que a gente vai olhando da estatística, que a gente pensa, mas é tudo muita teoria. É muita teoria, mas você não precisa ficar focado no... Ninguém vai te pedir, qual o teorema central? Brincando, mas só uma vez me pediram isso no Brasil, no Bradesco.
qual é o teorema central do limite, mas eu duvido que vocês tenham que ficar mostrando isso sempre, entendeu? E até porque se você diz, não lembro, tudo bem, você mostra. Agora você tem que chegar e apresentar os conceitos que vocês estão aprendendo e dizer, por que esse resultado que você está me mostrando não faz sentido? E aí foi o que a gente descobriu. A gente também não sabia por que a probabilidade estava dando negativa nesse exemplo da série temporal, que incluiu os valores do Covid e o modelo bagunçou tudo. Porque o nosso modelo não estava prevendo uma crise tão feia. Ninguém previa, né? Então, aí o que teve que fazer? Mas como que a gente faz? Bom, a gente está vendo isso. Consegue ajeitar de forma matemática? Sim. Então, a gente está fazendo o quê? Uma marretada. A gente está dando um valor, entrando, ele tem que ser 0 e o valor que a gente quer. Mas pelo menos eu estou ajeitando o modelo com as condições que a gente tem, porque não tem informação de dados ainda para modelar a crise que a gente está vivendo. Entendeu? Mas isso é feeling. A gente tem, eu tenho esse sentido, isso aqui está errado. Entendeu? Aí tu vai lá e diz, tá errado por causa disso, disso e disso. E é um conceito simples que todo mundo olhou. Sim. A média não pode passar dos valores altos, a probabilidade não pode ser maior que 1, sabe? É uma coisa simples. Tu vai dizer, mas peraí, tem alguma coisa errada. Claro, maravilha. Maravilha. Agora eu queria saber, se você sentiu diferença entre Londres e o Brasil, assim, nessa questão de trabalho, tipo... Então, eu vou até dizer para vocês. Os principais, assim. Tem muita diferença, sabe? Estatística aqui não é um curso como a gente tem de 5 anos. Eles têm umas especializações de 2 ou 3 anos. Então, a pessoa, quando tu conversa com teus colegas, eles têm mais, às vezes, titulações, tem doutorado, mestrado, e não tanta experiência prática. Porque no Brasil a experiência prática é muito mais levada em consideração do que a titulação. E aqui é o contrário. Aqui eles preferem que a pessoa tenha mestrado, doutorado, sim, até porque talvez seja por ser mais fácil, e eles têm tipo uma graduação meio que genérica, e depois tu vai fazendo pequenas especializações conforme a gente vai estudando. Não é que nem nós que dedicamos, eu quero estudar 5 anos, 4 anos de estatística, então tu vai se foca só na estatística. Eles têm um conceito geral, tipo cálculo, e aí seria aplicado para engenharia, para estatística, para matemática, e aí depois tu faz um pouquinho mais de probabilidade e tal, então é tudo muito superficial. A gente tem um conceito muito mais avançado. E com essa parte de falta de experiência prática, é isso, porque às vezes tu sabe muita teoria, mas na hora de aplicar na prática não é bem assim, entendeu? Tipo, uma coisa que eu vejo, vocês vão ver muito, os modelos de séries temporais. São lindos na teoria. Na prática, é muito difícil de colocar. Tenta botar um modelo Boxing Jenks com todas as suposições estatísticas num banco. Primeiro, que depois que tu consegue ter ele, tu não consegue implantar. Aí o que as pessoas fazem? Aplicam transformação na variável e faz uma regressão linear. Por quê? Porque é o que dá para fazer, não tem como. Não tem como. O modelo de séries... Eu acho lindo. Eu queria fazer uma especialização em modelos econométricos, mas até hoje tu não consegue ver isso, tu não consegue botar isso na prática, implantar isso num banco. Então a gente tem que começar a olhar assim, tá bom, mas tem um lado e tem um outro, sabe? Sim. E eu acho que essa a diferença assim da teoria com a prática, que é muito, que no Brasil eles levam muito mais em consideração. Tá bom, o que dá para fazer? Tipo, quando a gente estava no Bradesco, teve um problema que eles tiveram que recorrer a fórmulas de cálculo. Vocês devem me lembrar melhor do que eu, a fórmula de cálculo, quando se transforma o seno e cosseno, para transformar uma função que não tem solução da integral, que tu não consegue achar fácil, aí faz aquela integral por partes. A gente teve que implantar um modelo usando esse método, porque não tinha sistema que comportasse o cálculo de capital, que tem que usar uma transformação da normal, e ninguém consegue usar. Viu só? Aí a gente pensa assim, tá, mas de onde ele chegou isso? Ele lembrou do parte, já a pessoa fez cálculo, abriu, aplicou e usou. Mas assim, é muito mais jogo de cintura. Um teórico não ia conseguir saber essa parte, entendeu? Não ia conseguir ver e dizer,
você tem que usar isso. Não, é o cara na prática, ó, aqui tem que usar essa transformação aqui, porque senão não vai conseguir usar o modelo. Sim, enxergando ali mesmo. E eu acho que a outra principal diferença, além dessa diferença entre teoria e prática, que aqui muitos sabem muita teoria e muito título e valoriza muito menos a prática, é assim, as exigências que eles têm, né? Aqui, eles, por exemplo, tu vai olhar um cargo, eles te pedem 10 anos de experiência. Só que daí a pessoa aplica com 10 anos de experiência e tu olha para os colegas, ninguém tem 10 anos de experiência. Então, para que pede 10 anos de experiência, sabe? Ah, mas no Brasil tá parecido, assim, essa questão, porque você olha, aí eles também pedem, assim, 1000 anos de experiência. Eu não sei nem se vocês já viram, não sei nem se eu falei isso da última vez. Enfim. Que pediram pro cara. Tipo, tinha uma vaga e pediam, sei lá, 5 anos de experiência em tal software. Aí, tipo, o cara que inventou o software falou: não posso aplicar pra essa vaga porque eu inventei ele há 2 anos. Entendeu? Então, tipo, eles pedem umas coisas impossíveis. E aí você fica. Não dá. Não tem... eles pediram realmente uma coisa assim que não existia. E aí você fica. Não sei o que fazer aqui. Então, no Brasil não tá muito diferente. Cada vez eles estão pedindo mais experiência. E aí você fica, tá, eu acabei de me formar, eu não tenho essa experiência que você pede, e aí você acaba ficando lindo. Até que uma alma boa veja que você pode conseguir alguma coisa ali, sabe? E tá complicado aqui também. Uhum. A questão. Isso na verdade né? Como é que as pessoas vão ter experiência se ninguém der aquela questão do primeiro emprego, né? A questão da primeira experiência, porque não tem como as pessoas não nascem com experiência, né? A gente não sai da faculdade com, né? Apesar de que, daí eu acho que isso é um ponto interessante que a Mari tocou, né? No curso de estatística até nós temos bastante essa possibilidade em função dos estágios, né? Como ainda é um mercado bem aquecido, né? Alguma experiência a gente acaba saindo, né? Eu acho que uma das vantagens aqui do curso de estatística da URGS, principalmente, é porque a gente tem professores que são multidisciplinares, né? Tu e a Lu trabalham mais, tem a Estela que trabalha na área de saúde, mas tem a Márcia que trabalha com planejamento na área engenharia de produção. Indústria. Então, sabe, vocês conseguem ter isso. E eu vejo até conversando com outros colegas em São Paulo mesmo, de formações em outras universidades, eles não têm essa visão toda. Eles não conseguem fazer o que a gente está fazendo. Isso aqui seria um caso controle, mas aí você aplica dentro de um banco. A pessoa não consegue porque ela não tem essa claro. Porque é a mesma coisa, só porque eu estou aplicando o meu modelo num banco ou num projeto de epidemiologia, não quer dizer que seja diferente. A técnica estatística é a mesma, só que o objetivo é diferente. E aí vocês podem aproveitar isso. Vocês têm professores com diversas áreas. Não é sempre o que se acha. Normalmente tem professores muito teóricos, sem essa experiência prática. E aí tu não consegue jogar também. Tu não consegue vincular essa visão. Eu já percebi que nossos professores já ou trabalham junto com outros projetos, assim, tipo na Elisa? Elsa. Elisa Brasil, né? No Elisa também, então, mas... eles já têm... Ou Elsa. Elsa, isso. Isso, o Vitor Hugo colocou ali o Elsa, que o Rodrigo tá no Elsa, né, por exemplo, né? Isso, exatamente, eu pensei no Rodrigo, eu já trabalhei no Elsa também. Pois é, tipo, aí acho que todo mundo, assim, já teve uma experiência, acho que até que você falou, prof, na graduação a gente acaba também estagiando muito, né? E isso é interessante. Eu acho. Eu vou estagiar agora, tipo, numa coisa de mercado financeiro, uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo, assim, tipo, nunca. Você... Eu também não me imaginei. Tu também não, né, Mariana? No caso. Mestrado na epidemia.
Eu comecei, eu fiz mestrado e epidemio e durante a minha graduação toda era bolsista de iniciação científica na área de saúde, né? Então, Pois é. fui bolsista da Jandira, não da Jandira praticamente, porque ela me ajudou mais no mestrado, mas a gente estava sempre ali no NAI fazendo mais pesquisa na área de saúde. Hoje eu mudei totalmente o mercado. Não quer dizer que eu tenha desaprendido, né? É só uma visão diferente. Exato, mas eu acho que contribui muito, né, para o teu dia a dia, né, pelo teu relato, assim. E você foi para essa área financeira, assim, por oportunidade? Porque apareceu a oportunidade ou porque você quis mudar de área? Não, essa é uma pergunta que eu sempre respondo em entrevistas aqui, né? Na verdade, foi simplesmente financeiramente. Pagava mais. Sim. Infelizmente, isso é uma coisa que tem que se levar em consideração, Sim. que a área de saúde, infelizmente, paga muito pouco no Brasil. No Brasil e aqui, porque tu compara o que eles exigem, o conhecimento não é pouco. Eles exigem, e assim, o estatístico dentro da área de saúde, ele responde por todo um projeto. Não sei se vocês leram, mas essa decisão da gente se prender dentro de casa e fazer um lockdown foi um modelo estatístico que chegou a essa conclusão. Então foi o estatístico que tomou essa conclusão de que isso funciona. Olha a responsa. Olha a responsabilidade do cara. Como ele chegou a essa conclusão, a gente não tá lá no paper publicado, mas assim, ele mostrou e agora fizeram outra análise, os médicos os estatísticos de Cambridge, e decidiram que a gente precisa fazer outro lockdown aqui em Londres. Se quiser, o sistema de saúde vai impactar. Então, sabe, é muita exigência, muita coisa para um benefício que não seja tão válido. E, infelizmente, quando eu tomei a decisão de mudar para a área financeira, foi por causa que, primeiro, as oportunidades estavam grandes. Eu estava trabalhando num hospital sem conseguir pagar as contas direito, morando sozinha em São Paulo, estava passando a maior dificuldade. E aí eu recebi uma ligação de um cara que estava montando uma área no HSBC e me chamou para trabalhar porque ele já tinha escutado falar de mim de alguns grupos de discussões que eu participava. Então ele disse: eu gostaria que tu participasse do nosso grupo. E aí, quando ele começa a conversar e te fala a diferença salarial, tu não tem como recusar, porque a gente precisa, infelizmente, a gente precisa viver, né? Então, acabei migrando para essa parte financeira por causa disso e hoje eu acabei gostando. Uhum. Mas tu sabe que eu acho que esse movimento, né, é bem conhecido mesmo, né, do pessoal indo para a área financeira, mas eu não sei se não está começando um caminho agora o inverso, né? Eu não sei, tu conhece a Andrea Suman, do Itaú? Não sei se tu conhece. Mas, enfim, ela, na verdade, de origem, ela é computóloga, né? Mas lá do IME-USP, e ela já era superintendente do Itaú, né? Então ela já tinha chegado, faltava só o degrau para ser dona do banco mesmo, assim, né? Já estava, né? E hoje a Deia tá no Einstein. Foi chamada para o hospital, porque o Einstein tá com um baita investimento, e claro, e ela é parte de ciência de dados, né? Ela tá gerenciando, e ela tá, né, bem lá, tipo superintendente do hospital, daí eu não sei como é que chama o cargo, mas enfim, né? E já fiquei sabendo que pelo LinkedIn, eu ainda não falei com ela, né? A Carolina Pessaibes, que eu acho que se formou aqui, acho que 2015 ou 2016, agora não tenho certeza. Eu vi pelo LinkedIn que foi para o Einstein também. Então, é só para comentar, né? Porque daí tá com alguma coisa financeira, o Einstein tá ficando competitivo com a área financeira. Porque São Paulo, então, né, Mari? Não, São Paulo, até quando eu migrei, É eu incrível. participei do conselho. Ah, sim, é conselho verdade. de estatística durante um tempo. E eles tinham uma proposta de abrir, assim, tipo, precisavam de 20 estatísticos para colocar dentro do Unibanco na época, e não tinha. Não 20 tinha. estatísticas para botar dentro do Unibanco que tivesse disponibilidade de trabalhar. Não tinha. Aí, por isso que foi um dos motivos também deu sair de Porto Alegre para ir para São Paulo, porque o mercado de trabalho em São Paulo estava bombando e em Porto Alegre a gente estava com um pouco de restrição, né? E o que eu acho ainda muito triste, que às vezes eu vejo amigos meus de São Paulo indo para Porto Alegre trabalhar. Eu, não, peraí, né? E tem! E
Tem, mas tu sabe, né, aqui tem o Agibank e o Sicredi, né, e tem aí umas terceiras prestando serviço, né, para esses bancos, e eu já tô também com amigos paulistas vindo para cá, deu, oi? Mas é qualidade de vida também, né, Mari? Não, mas eu acho que o pessoal da URGS tem que se motivar mais e se mostrar mais, porque não dá para aceitar que uma pessoa de São Paulo venha para Porto Alegre. Mas é porque, assim, ó, a gente não tá dando conta. Tá crescendo demais, demais. A última estatística que eu tinha, até digo, já tá eu sei que ela tá defasada, então eu não sei, mas o Sicredi já tava com 23 estatísticos, né? Mas eu acho que ele tá com bastante. Eu acho eu vi que ele tava com vaga aberta. Qual? O Sicredi. O Sicredi, né? Aberta. Sim, tá uma loucura, né? Acho que é a outra Mariana que tá trabalhando lá também. Tá meio que... Lembra da Mariana Japa? Acho que ela que tá... Aham. Eu acho que ela saiu agora, não sei. A Mari Japa. Mizutani. Eu sei que uma coisa que ela tava fazendo é máscara. Muito legal. Que, inclusive, muito legal, porque ela é formada em moda também, né? Não sei se sabe. Não. Ela é formada em moda, né? Na verdade, agora ela tá fazendo doutorado no IPH. A Mari, assim, é uma coisa muito louca. Mas sabe o que é muito legal? Ela realmente, né? Então, formada em moda. E bem no início da pandemia, ela já começou a fazer máscaras, né? E até no Instagram, eu acho que é Ateliê Mizutani, que chama, quem tiver interesse. Eu comprei, né? Assim, foi até muito interessante. Foi o segundo lote de máscaras que eu comprei. O primeiro também foi de uma estatística, que é da Silvana Diegues, mas que hoje tem uma loja de artesanato, a Sil. Aí a Sil é minha contemporânea, ela largou a estatística mesmo, né? Mas a Mari, né, é interessante o segundo lote de máscaras completamente diferentes. Quando a Mari me trouxe, ela comentando, ela fez vários testes, usando muito estatística para desenvolver a máscara, justamente, né, e até a gente falando, e é fato, né, tipo, usando informações, claro, até de uma maneira empírica, mas coisas, por exemplo, de distribuição normal, que é fazer o quê? Uma máscara que caiba na maior parte dos rostos, né? E que tem, a dela é aquela que põe o elástico assim por trás na cabeça, né? Em vez de ser o das orelhas, né? Que ela fez com um sistema de regulagem, né? Tudo baseado em estatística, gente. Uma coisa muito, muito, muito legal. Ela desenvolveu o tamanho, a coisa que pega o nariz, que não sei o que, assim, ó. Nossa, show de bola mesmo, né? Aí a gente assim, claro, e aí a máscara dela, hoje a gente já vê máscaras bem daquele estilo, né? Foi a primeira que eu vi, mas assim, bombou no Instagram, né? Principalmente assim, profissionais da área da saúde dizendo que ficam muito tempo, né, com a máscara, do conforto de usar a máscara, assim, né? Claro, modelo estatístico, assim, né? Empírico, né? Mas é isso mesmo. Você sabe que depois tu vai aprendendo a desenvolver modelo, um colega num banco desenvolveu um modelo para ver se ele podia trocar de emprego ou não. Aí eu disse para ele assim, mas esse teu modelo é viciado, porque tu tá botando o peso para as variáveis que tu quer de acordo com o que tu quiser. Não tem uma base de dados para dizer ali que o salário vai ser 50% não. Ele, não, mas eu fiz um score. Eu disse, teu score não tá valendo não. E ele trocou, não? Trocou. Aí por isso que eu disse que o modelo dele era meio tendencioso, porque ele fez o modelo dar o resultado que ele queria. Ele queria trocar de emprego. Ele disse que o modelo é boa ideia, mas ele tem que ser independente, ele não pode ser totalmente... Quando a gente vê, a gente está usando tudo no cotidiano, né? Muito legal. Bom, gente, vamos deixar a Mariana curtir um pouquinho as férias dela, né? Pegar uns filmezinhos bons aí no Netflix. Muito obrigada. Fala, Flávia. Não, eu só ia agradecer mesmo. Então tá, eu vi que tu foi ali. Muito bom. Muito bom, muito bom. Não sei, alguém quer fazer mais alguma colocação?
Então, vamos só. Então, agradecer aqui. Obrigada pelo seu tempo ali, a Janine. Ah, muito bom mesmo, muito bom, valeu. Eu que agradeço. Valeu mesmo, valeu mesmo. Que manhã agradável. Adorei, adorei. Se cuida por aí, então, com esse lockdown entrando, né? Estaremos em pensamento, na verdade, todos estamos, né? Sempre muito conectados, né? Para mim, entrar, sair de lockdown não faz diferença. Eu tô em casa direto, né? Há 7 meses, né? Não saio pra nada, né? Com esse trabalho remoto. Mas é isso aí. Turma, se cuidem também, tá? Em breve entrarei em contato com vocês. Tá bom? Mari? Muito obrigada. Agradeço. Um prazer. Sempre que precisar, podem mandar e-mail. Ah, tá bom. Podem Tá perguntar bom. alguma coisa. Ó, viu? Agora a gente vocês... não consegue. Eu Fala. não consigo oferecer vaga para vocês aqui, porque também tá meio bloqueado o sistema de imigração, mas... Pô, a gente achou... Alguém for europeu. Mas ano que vem... 2022. Combinar, tá bom? Bom, agora então vocês têm um contato em Londres, né, pessoal? Aproveitem. Tchau, tchau, gente. Tchau, bom dia. Tchau, Mari. Muito obrigada, tá? Não, que isso. Tá. Beijo pro marido aí, tá bom? Tá bom, beijo. Tchau. Tchau.